Mais uma vez, é um prazer ver todas vocês. Algumas de vocês é ainda muito cedo. Muitas de vocês se juntando desde a Oceânia, Ásia. Estamos aqui, um grupo muito diversificado de muitas partes do mundo. Para aquele que se junta a este fórum, meu nome é irmã Abi Avelino, coordenadora internacional da Talita Kum. Eu sei que algumas de vocês já nos encontramos e é uma grande honra dar-lhes boas-vindas a este importante webinar no dia em que comemoramos o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres ou questões de violência de gênero. Então, hoje nos reunimos com um objetivo comum lançar luz sobre o impacto devastador que a guerra e os conflitos têm sobre as mulheres, meninas, comunidades deslocadas, aquelas cujas vidas já são marcadas pela vulnerabilidade e cujo risco de exploração e tráfico de pessoas aumenta drasticamente quando ocorre violência e instabilidade. Este é um encontro importante que nós podemos compartilhar as nossas experiências e realidades nas nossas áreas onde nós estamos, mais uma vez, em todas as zonas de conflito do Médio Oriente, a Europa Oriental, e da África, ao Caraíbe. Continuamos a testemunhar o mesmo padrão comovente quando as comunidades são deslocadas, quando as famílias são separadas, quando o acesso à segurança, à educação e aos meios de subsistência é reiterado a tráficos, exploram o caos. As mulheres e meninas, em particular, sofrem o impacto da violência de gênero. Nós sabemos das pessoas, estamos acompanhando mulheres e homens, todos migrantes, mas também deslocamento forçado e da coerção é um grande impacto nesta realidade. No entanto, mesmo nessas circunstâncias sombrias, também testemunhamos uma coragem extraordinária, a resiliência e o compromisso incansável das pessoas que trabalham na linha da frente e parcerias que procuram proteger as pessoas, especialmente com esse tipo de comunidade que ainda sofre. Por isso estamos aqui hoje, juntamente com especialistas, membros da nossa rede global Talita Kum, vamos explorar como a violência de gênero, deslocamento e o tráfico se cruzam em tempos de guerra, tanto durante o conflito quanto após o conflito. E mais importante, vamos analisar estratégias transformadoras para proteção, prevenção e cuidado. Estratégias, como sabemos, como vozes de sobreviventes. Então, fortalecer nossa ação colaborativa e defender a dignidade humana nos lugares onde ela está mais ameaçada. Temos a honra de receber a irmã Chiara do Acnur, que vai oferecer uma perspectiva global sobre os desafios de deslocamento e da proteção, e a irmã Natália da Ucrânia, que vai também acompanhar as realidades vividas e as vulnerabilidades enfrentadas pelas comunidades envolvidas na guerra em curso. Também vamos escutar testemunhas poderosas de Talita como na Síria e Haiti, que continuam a sua missão de presença e acompanhamento em meio à instabilidade e à violência. Quero agradecer a cada uma de vocês por se dedicarem seu tempo para estar conosco hoje. Sua presença é sinal de esperança. Nossos colaboradores, a irmã Benedita Rosário, que é a diretora de Caritas na Ásia, obrigado por se juntar conosco. E todos os nossos membros que se juntam, que se conectam por diferentes partes do mundo, a Sara. Obrigado, e em nome da Thalita Kun, da coordenadora, quero dar a vocês boas-vindas. Então, a vossa presença é um sinal de esperança, também de resiliência e solidariedade. Mesmo no meio da guerra, conflitos, podemos construir pontes de solidariedade e cuidado, mais uma vez.
Vamos abrir os nossos corações, fortalecer a nossa determinação e inspirar um compromisso renovado com a proteção dos mais vulneráveis durante o conflito e depois do conflito. Obrigado mais uma vez, bem-vindas. Mas sem coisas para acrescentar, vou dar boas-vindas às nossas irmãs, que é a irmã Carmen, para poder interagir com o nosso webinar que vai nos guiar agora com a oração. Obrigado, irmã Carmen. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Solo le pido a Dios. Dios de la vida y del cuidado, Deus da vida e do nos cuidado, dirigimos a nos ti en tu dirigimos a infinito amor você em seu amor para que nos infinito, ayudes a para reconocer que nos que ajude a los reconhecer conflictos y las que os guerras conflitos e as son guerras un são acelerador um de acelerador da vulnerabilidades que vulnerabilidade destruyen la que vida, destrói a vida, despojan la dignidad, despojam a dignidade, fragmentan familias y fragmentam famílias e comunidades, causando grande sofrimento irreversível. esta realidad Esta realidade desumanizante desumanizante abre las abre puertas as a la portas à exploración, exploração, situación que los situação traficantes que os aprovechan traficantes para sus fines aproveitam para seus económicos. fins econômicos. Entonces, Então, ¿cómo testificar como la esperanza testemunhar a en esta esperança realidad nesta opresora? realidade opressora? En tu infinita Em misericordia, sua infinita toca el misericórdia, corazón toque a de quienes mente e empeñan en coração destruir daqueles que se esta vida empenham plena em que destruir siempre esta nos vida propone. plena que você sempre Sabemos, nos propõe. seguros estamos Estamos de que estas certos de que estas situaciones situações de no morte son lo não definitivo. são Su definitivas. espíritu Seu espírito transforma, encoraja, transforma y transforma. impulsiona e transforma. Concédenos sabiduría y Conceda-nos, audacia conceda-nos a para sabedoria, ver con claridad audácia y profética abrazar esta para ver vida com clareza e abraçar esta vida solo con tu mano. ameaçada. Somente com a sua mão Seremos voces seremos de esperanza instrumentos de paz e para las esperança personas para que lo nossos necesitan. irmãos e irmãs que Amén. sofrem. Amém. Thank you, Sister Carmen. Obrigado, irmã Carmen. Penso que agora seguimos com a nossa sessão. Convido agora a irmã Adina a introduzir os nossos palestrantes. Bom dia, Abi, bom dia a todas. Por favor, juntam-se a dar boas-vindas à nossa primeira palestrante, uma palestrante que é a senhora Chiara Scipione, que trabalha na Associação de Refugiados na NCR, representante da Itália, o Santa Sé e San Marino. Ela trabalhou desde 2015 como ponto focal no tráfico com
a equipe de proteção da Itália, ela passou quase 20 anos ativamente engajada no combate ao tráfico e à questão da violência do gênero, através de vários papéis, através da formação, questões de liderança e colaboração com a rede da Itália sobre o tráfico. Ela tem experiência no advocacia, ela oferece essa ajuda às mulheres e crianças que sofrem problemas de gênero e tráfico. Em reconhecimento a esse trabalho, em 2021, ela recebeu o título da como Cavaliere da República Italiana por presidente da República Jorge Napolitano, para o seu compromisso em oferecer essa liderança às mulheres que têm experiência em violência, abuso e exploração. Então, boas-vindas a Clara, é um prazer ouvir a você. Thank you very much. Good morning. Obrigado, Thank you bom for inviting dia. UNHCR Obrigado por ter me to convidado neste grande encontro, irmã AP. Para mim é sempre uma honra de estar aqui e de se juntar com vocês para poder contribuir nessa organização altamente respeitada que faz uma diferença tão importante na vida de tantas pessoas. Gostaria de passar dias passando, escutando de você, mas vou procurar de dizer alguma coisa e depois estarei calma para escutar a vossa experiência. UNHCR engagements O envolvimento do ACNUR no combate ao tráfico de pessoas está enraizada em seu mandato central de proteção, uma vez que essa questão afeta diretamente indivíduos deslocados à força e apátridas, que muitas das vezes correm risco maior devido ao deslocamento e ao acesso limitado à proteção. O tráfico pode estar relacionado ou equivaler às formas de perseguição que justificam a concessão de proteção internacional em alguns casos, de acordo com macros legais internacionais, religiosos e nacionais, levantes a matéria e refugiados e direitos humanos. Então, as nossas operações testemunhamos todos os dias como a violência contra as mulheres e o tráfico de pessoas estão profundamente interligados, quando conflitos ou perseguições desmantelam sistemas de proteção, mulheres e meninas enfrentam riscos elevados e o tráfico prospera quando as redes a segurança entra em colapso. Para aqueles que são forçados a fugir, os riscos se multiplicam. A violência de gênero ocorre de forma contínua, ela pode ser um motivo para a fuga e ocorre durante a fuga no deslocamento. Muitas mulheres são forçadas ao casamento ou traficadas pela exploração sexual e servidão doméstica. O tráfico de mulheres e meninas se intensifica durante e após os conflitos devido ao colapso das estruturas políticas, econômicas e sociais, ao deslocamento, ao enfraquecimento do sistema de proteção à criança, aos altos níveis de violência impunidas, aumento de militarização e sociedade em transição, aumento da atividade criminosa. À medida que as crises humanitárias crescem e se prolongam, a escassez crônica de recursos expõe um número cada vez mais maior de pessoas deslocadas à força a partir de casos de tráfico de seres humanos. Po- Podemos ver essas questões de instituições fracas, erosão do Estado e de direito em contextos afetados por conflitos, quando não há vias seguras de admissão e o acesso ao asilo é restrito, os refugiados muitas das vezes não têm escolha a não ser recorrer a contrabandidos, aceitando todos os riscos que isso acarreta, incluindo o tráfico. Em situações de deslocamento prolongado, a falta de serviços essenciais como alimentos, abrigos e cuidado de saúde, combinada com oportunidades limitadas de subsistência, ausência de soluções duradouras, deixa indivíduos deslocados em condições extremamente vulneráveis, tornando alvos fáceis para os traficantes.
Não é surpresa que, ao longo das rotas de movimento misto em campos de refugiados e deslocados internos, bem como em ambientes urbanos, traficantes exploram essas vulnerabilidades para enganar e coagir pessoas deslocadas, exploração sexual, servidão doméstica, trabalho forçado em fazendas, minas informais, embarcações de pesca, construção civil e outras condições de exploração. Apesar dos esforços do Acnur, dos governos, de outros atores da ONU e da sociedade civil, esses riscos continuam sendo muito comuns. Somente no ano passado, os relatos de violência sexual relacionada ao conflito aumentaram 50% com mulheres e meninas, representando 95% dos casos verificados. O deslocamento relacionado ao conflito exacerbada esse risco quando os laços familiares, os vínculos comunitários, os mecanismos de autoproteção se desintegram. Mulheres e meninas tornam-se extremamente vulneráveis. Pessoas deslocadas muitas vezes acabam social e culturalmente isoladas, sem acesso a recursos ou meios de subsistência. Ao longo das principais rotas migratórias, especialmente em direção ao Mediterrâneo, estudos indicam que até 90% das mulheres e meninas sofrem violência sexual, muitas vezes perpetradas pelos próprios traficantes. Quando não há vias seguras para a admissão no território, quando o acesso ao asilo é restrito e quando os serviços essenciais, alimentação, abrigo, cuidado de saúde não estão disponíveis, as pessoas ficam em condições precárias, particularmente para mulheres e meninas. Em meados de 2025, 116,3 milhões de pessoas foram deslocadas à força em todo o mundo, a maioria acolhida em países vizinhos de baixa renda. Entre elas, mais de 60 milhões são mulheres e meninas. Suas experiências são agravadas pela pobreza, falta de documentação e exclusão social, e com as crianças correndo risco particular. Hoje, os cortes no financiamento da assistência humanitária estão correr ainda mais as frágeis redes de segurança, aumentando a probabilidade de as mulheres e meninas deslocadas serem vítimas de traficantes simplesmente para sobreviverem. Uma jovem em fuga pode escapar de bombas e perseguições apenas para encontrar exploração em um posto de controle, ou em país de trânsito, ou em uma fronteira. Sua história é tragicamente comum, compartilhada por milhares de pessoas forçadas a fazer escolhas impossíveis todos os dias. O tráfico de pessoas é um crime global e que tira a dignidade das pessoas, reduzindo vidas humanas e mercadorias. As vítimas muitas vezes caem nas mãos de traficantes por meio de engano, coerção ou sequestro. Conflitos locados e forçados criam um cenário perfeito para a exploração. Quando as pessoas fogem da violência, elas perdem não apenas as casas, mas também suas redes de apoio. Eles enfrentam isolamento, falta de recursos e incerteza sobre seus estatutos legais. Essas vulnerabilidades tornam refugiados e pessoas deslocadas alvos fáceis para traficantes que se aproveitam do desespero. Em zonas de conflito, os riscos se multiplicam. Nossos colegas no terreno ouvem relatos angustiantes de tortura, exploração sexual, uso de violência sexual como arma de guerra. Mulheres e meninas são afetadas de forma desproporcional. E na República Democrática do Congo, por exemplo, o estupro é usado sistematicamente por grupos não estatais para aterrorizar a comunidade. A sobrevivência enfrenta enormes barreiras para denunciar, enquanto os ataques em instalações de saúde tornam o acesso aos cuidados quase impossível. Isso não é incidental, é uma estratégia deliberadora. A violência sexual e o tráfico se cruzam de maneiras que aprofundam o sofrimento, perpetuam ciclos de abuso ao longo das rotas da migração. Mulheres e meninas frequentemente sofrem violência
inimaginável: estupro, trabalho sexual forçado, favores sexuais coagidos, até casamentos forçados. Muitas dessas situações atendem aos critérios de tráfico para exploração sexual. No Chad, mulheres que fogem do conflito no Sudão relatam também ter sido estupradas durante a fuga. No Afeganistão, as crescentes restrições às mulheres e meninas, juntamente com a violência por parceiros íntimos e as dificuldades econômicas, estão alimentando uma crise de saúde mental. Ao longo das rotas migratórias em direção do Mediterrâneo, mulheres e meninas também continuam enfrentando violência sexual, explorando o tráfico e a escravidão. Além do trauma, as sobreviventes enfrentam riscos contínuos mesmo depois de chegarem ao local seguro, atrasos no acesso a serviços e exposição à violência por parceiros íntimos de formas interconcessionais de discriminação. Esta é uma crise global e está sendo subnotificada. Devemos fortalecer os sistemas de proteção, garantir o acesso a serviços de resposta centrados nas sobreviventes e apoiar as organizações lideradas por mulheres que muitas vezes estão na linha de frente, incluindo aquelas lideradas por mulheres deslocadas. Acima disto, devemos reafirmar uma verdade simples: a violência sexual e o tráfico nunca são aceitáveis, nem na guerra, nem na paz, nem em um lugar. Em primeiro lugar, precisamos construir uma resposta abrangente em toda a rota. Os traficantes, como disse o Papa Francisco, chamou de direito de não migrarem. O direito de migrar, então é necessário fortalecer a construção de paz, combater o deslocamento causado pelas mudanças climáticas, apoiar o desenvolvimento sustentável, mas também a prevenção por si só não é suficiente. Para as mulheres que são forçadas a fugir, a proteção deve ser imediata e disponível em situações de deslocamento e ao longo da rota de deslocamento. Isso inclui acesso a serviços de apoio de qualidade, sistemas de asilo fortalecidos e opções de permanências legais e oportunidade de emprego e serviços públicos. Nada disso pode ter sucesso sem um forte compromisso internacional e precisamos reunir atores que possam garantir apoio ao longo de rotas críticas. Hoje, com os setores humanitários de desenvolvimento enfrentando a mais grave crise de financiamento da história recente, precisamos de compromissos políticos e financeiros para manter a proteção. O deslocamento ou desligamento significa menos serviços, redução da assistência, aumento da vulnerabilidade, uma espiral que alimenta as redes de tráfico. Em segundo lugar, devemos oferecer alternativas confiáveis e tangíveis às redes de tráfico. A proteção ao longo da rota é fundamental, mas para quebrar o domínio dos traficantes, as pessoas devem ter caminhos legais para a segurança. O ressentimento, a reunificação familiar e outras vias legais são essenciais. E para realmente combater o tráfico, precisamos de muito mais do que iniciativas isoladas. Precisamos de alternativas escaláveis, confiáveis e acessíveis em todos os lugares. Em terceiro lugar, também é necessário agir nos países de destino. Refugiados e imigrantes são frequentemente as principais vítimas e testemunhas do tráfico. O acesso ao asilo deve ser preservado e as reclamações devem ser avaliadas de forma justa e eficiente, levando a consideração as necessidades específicas das vítimas do tráfico. Medidas precoces e eficazes de prevenção e resposta à violência de gênero não só salvam vidas, como também são transformadoras. Esses programas fazem uma diferença mesurável na vida de mulheres e meninas deslocadas e apátridas, bem como nas comunidades que as acolhem. Algumas comunidades, as suas que foram vítimas de violência de gênero, enfrentam estigmas em vez de receberem apoio e proteção. Isso é particularmente angustiante para as sobreviventes que podem sofrer consequências para este tipo de vida.
Crianças desacompanhadas e separadas precisam de atenção especial. Muitas são recusadas à força por grupos armados, sujeitas a combates, trabalhos forçados ou escravidão sexual. Elas também enfrentam o risco maior de detenção, trabalhos infantis, a falta de acesso à educação e assistência básica. Isso é mesmo, por isso a ação é importante. O tráfico de pessoas, a violência sexual em conflitos não são inevitáveis, eles podem ser evitados e a prevenção requer compromisso, recursos e solidariedade. Por isso, a ACNUR acredita firmemente no poder da colaboração com as comunidades locais, com as organizações religiosas, como a sua, cuja presença é preciosa e insubstituível, com grupos liderados por refugiados, atores estatais e todos os atores que podem contribuir para uma missão que não podemos adiar. Juntos podemos construir sistemas que protejam caminhos, que ofereçam segurança e comunidades que também ofereçam dignidade. Gostaríamos aqui de concluir com as palavras da missão Talita Kum, menina, te digo, levanta-se. Essa chamada para se levantar é recuperar a dignidade. Reflete que devemos buscar juntos garantir que nenhuma mulher, nenhuma menina, nenhuma criança seja deixada para trás nas sombras da violência e da exploração. Muito obrigada, obrigado. Obrigado, Clara, por esta boa reflexão. Mais uma vez, teremos agora um momento depois da nossa apresentação. Obrigado mais uma vez, Clara, por esta apresentação. Agora convido mais uma vez a Dina para introduzir a nossa outra palestrante. Obrigado, Clara. Obrigada, Api. A nossa outra palestrante traz uma outra experiência no campo da Ucrânia. É mais um privilégio também dar boas-vindas nessa discussão da Caritas da Ucrânia sobre o projeto da Caritas. Ela é da Ucrânia com um mestrado em pedagogia e uma qualificação na gestão de organizações não governamentais. Desde 2004 trabalha sempre nesse campo, na base, no local, como diretora executiva, coordenadora de projeto, também gestora na questão da Ucrânia, mais de 2 décadas. Ela trabalha sempre no combate ao tráfico. Ela levou muitas experiências práticas na identificação de casos de gestão, na prevenção e também ajuda aos sobreviventes do tráfico de pessoas. O seu campo de trabalho inclui questões contributivas na iniciativa de advocacia, levantando também a prevenção, vários programas de pesquisa no campo. Ela participou em várias conferências nacionais e internacionais. Algumas destas já estivemos juntas, formações e discussões na mesa, e também é reconhecida como experta no trabalho contra o tráfico. Ela ainda mantém este grande interesse, viagens, questões interculturais, por isso mesmo oferece esse aspecto otimista como uma grande colega. Então, boas-vindas, Natália. É um prazer ter você hoje. Obrigado, Adina. Me podem ouvir? Obrigado pela introdução. É um privilégio para mim estar com vocês nesta rede de Talita Kum. Eu estou na Ucrânia e estou feliz a compartilhar com vocês a minha apresentação. Por favor, podem ver? Digam-me se podem ver.
Então, vou falar acerca do impacto da guerra e dos conflitos no tráfico de pessoas, porque vivo e trabalho como sobrevivente no país onde a guerra ainda continua. A guerra tem este grande impacto de vulnerabilidade da nossa população. Na Ucrânia, temos 12,7 milhões, criança 12%, pessoas idosas 30% e pessoas com disabilidades 14% também são vulneráveis. 16,3 milhões, de duas pessoas estão afetadas de forma crônica pela guerra. Eu diria que quase a toda a população está afetada com a situação da guerra por causa de ataques constantes de mísseis, bombas, a falta de eletricidade, mesmo dias de frio sem aquecedor e com perdemos os nossos familiares e mais outros desafios. 2,6 milhões de uma a três pessoas são pessoas não deslocadas, mas também são pessoas afetadas cronicamente. 3,6 pessoas deslocadas internamente, 6 pontos são refugiados da Ucrânia e 92% estão na Europa. Mesmo se o número está mudando, talvez pode ainda acrescentar, porque a guerra ainda continua e agora temos essas novas ondas do deslocamento interno devido à condição que ainda continua. Isso desde já, esses são dados de 2022. O impacto da guerra continua. 2% da população deslocada mais vulnerável está alojada em cerca de 1.800 locais coletivos entre 23 regiões da cidade de Kiev. 82% dos locados internos estão deslocados há mais de um ano, tendo fugido das suas casas durante o primeiro ano da guerra, em grande escala, sem perspectivas viáveis de regresso no futuro possível. Trauma e sofrimento psicológico devido à incerteza constante, medo de ataques, graves riscos de proteção e sérios problemas de saúde mental. 63% das famílias relatam pelo menos uma forma de desafio de saúde mental. As crianças são particularmente vulneráveis, com cerca de 1,5 milhão de crianças em risco de transtorno de estresse pós-traumático, depressão e outros problemas de saúde mental. A vulnerabilidade da sociedade é a- o número de pessoas que vivem na pobreza aumentou para mais de 9 milhões. Os mecanismos de enfrentamento esgotaram e os gastos com saúde, educação e outros serviços básicos essenciais estão comprometidos. Quase 60% das famílias avaliadas identificaram as necessidades de subsistência como a sua maior prioridade, especialmente nas áreas da linha de frente ao longo da fronteira com a Rússia. A renda média mensal para um membro da família é de 669, quase, digamos, desde o início, é quase uma experiência mais porque na Ucrânia o preço é como quase em toda a Europa. Desde o início da guerra em grande escala, a expectativa de vida média dos ucranianos diminuiu em 10 anos e agora a medida dos homens é quase 36.
Aqui vocês podem ver as estatísticas do tráfico de pessoas no contexto da guerra na Ucrânia em 2024 e 2025, em outubro. Como vocês podem ver, 182 pessoas que são identificadas como vítimas do tráfico pelo Sociale Nazionale. Mesmo o número poderia ser ainda maior. Entre essas pessoas identificadas, quase 105 são homens e 67 são mulheres, 5 são meninos e 5 meninas. E a maioria dessas pessoas que foram traficadas com o objetivo de exploração na guerra, trabalho forçado ou mesmo questões sexuais. Então, tudo isso é quase exploração por causa da situação da guerra. Estas pessoas foram exploradas nas ou em outros lugares de trabalho. Em 2025, o número identificado oficialmente aumentou. Estão quase até dia 18 de outubro, são 292 pessoas identificadas. Entre essas, 250 são homens, 34 são homens, 8 são crianças. Então, se estávamos a falar da vulnerabilidade, sim, que tem muita vulnerabilidade de mulheres e crianças são vulneráveis, mas como vocês podem ver desta diapositiva, devemos falar também da vulnerabilidade de homens no contexto da guerra, ou mesmo diria, ninguém estaria seguro, que todo significa qualquer pessoa poderia ser traficada no contexto da guerra. Então, quais são as tendências do tráfico de pessoas na Ucrânia? Como vocês podem ver, mais de 60% das vítimas de tráfico sofrem formas mistas de exploração, muitas vezes enquanto estavam em cativeiro ou como reféns civis, muitas foram submetidas à exploração sexual, trabalho forçado, servidão doméstica ou coagidos a participar no conflito. A maioria de todas as vítimas, oficialmente identificadas, são homens, 85%. O aumento do tráfico de crianças é diretamente ligado à guerra em curso, de acordo com as cartas. Essa, digamos, é uma nova tendência. Isso também está ligado, conectado com a deportação forçada das crianças da Ucrânia para a Rússia. Eu chamo isso de tráfico de crianças. E segundo a nossa estatística, aproximadamente 10% de todos os sobreviventes identificados são crianças. Nós conseguimos ver o aumento da exploração também e recrutamento online, utilizando a inteligência artificial para o tráfico cibernético, para a aumentação desta exploração na internet, mas também conseguimos descobrir que este fenômeno está relacionado à questão de conflitos. Nós enfrentamos vários casos durante a ocupação temporária da Rússia. Agora temos 385 casos de violência sexual relacionados com conflitos documentados, 23 vítimas e são crianças. Quais são as respostas da Caritas na Ucrânia desses desafios? Triagem proativa, identificação de vítimas de tráfico, não apenas para a exploração sexual, mas também para a exploração laboral, crimes cibernéticos, golpes online, servidão doméstica, atividades criminosas e formas mistas de exploração. Praticar estratégias culturalmente sensíveis e informadas
sobre traumas para identificação, encaminhando a proteção das vítimas, conscientizar sobre golpes online e tráfico cibernético, riscos relacionados à barriga de aluguer, uso indevido de tecnologia, riscos e considerações de segurança, medidas de proteção necessárias a usar inteligência artificial, reforçar a melhoria de mecanismo internacional de encaminhamento e cooperação transfronteiriça para combater o tráfico de seres humanos, de pessoas e apoiar sobreviventes. Aqui temos alguns exemplos sobre alguma exportação, sobre o trabalho na Ucrânia, na proteção dos sobreviventes e a proteção do seu direito e o acesso à justiça. Temos este livro de pessoas da Ucrânia que sofreram nesta guerra. Tem este livro intitulado A Vida Frágil. O livro está escrito em inglês para informar as pessoas como aprofundar a história de sobreviventes, para fazer-lhes entender como este crime continua a criar problemas no contexto da guerra. Tem esta versão inglesa. Vocês podem baixar da internet se vocês quiserem. E o slogan deste livro, vocês talvez não podem ver, mas é como o símbolo de uma coisa que se quebrou, por exemplo, o prato, uma vida frágil, vocês podem colocar juntos, mas a vida é muito frágil. Quando está quebrada, é muito difícil colocar todos os pedaços juntos, mas estamos aqui procurando ajudar as pessoas. Também temos ou criamos esta questão para ajudar as pessoas que sofrem de trauma sobre o tráfico de pessoas no tempo da guerra, baseado através das histórias dos sobreviventes, mas convidamos também as pessoas a jogarem este papel para ajudar aos vítimas. Vocês podem ver o código QR aqui para dizer que 15 minutos não são suficientes, mas é mais fácil ver isso que ouvir isso. Então, o, o que Carta Ucrânia está fazendo? De fato, fizemos a proteção, a prevenção, a concessão de também endereçar respostas para ajudar os sobreviventes. Temos 7 centros cobrindo 2 regiões. Estão no leste e a oeste da Ucrânia, onde conseguimos cobrir, como já dizia, 12 regiões da Ucrânia com trabalho de combate ao tráfico de pessoas. Quase a metade dos ucranianos, desde janeiro de 2024, outubro de 2025, os nossos especialistas e trabalhadores identificaram preliminarmente 347 sobreviventes e 120 vítimas potenciais. Os números são diferentes da estatística nacional porque algumas pessoas não vão na estatística, digamos, do país, ou são questões locais da igreja, ou algumas organizações, seja o grupo da Caritas, que pelo menos oferecem essa identificação oficial. Da nossa estatística, 71% dos nossos beneficiários são homens, 29 são mulheres, 45 deles são identificados, são pessoas deslocadas internas, 23% são pessoas com deficiências ou mesmo
doenças crônicas, 58 são vítimas de exploração laboral, 39 estiveram envolvidas em conflitos armados, dizia de trabalho, seja exploração laboral ou sexual. A maioria dos casos são de tráfico interno nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia e alguns casos são da Rússia e outros países da Europa. Quais são as conclusões e algumas recomendações? Reforçar a cooperação transfronteiriça, especialmente com a Ucrânia. As nossas pessoas estão emigrando para países europeus. Algumas estão voltando, regressando a casa. Por isso, nós agora iniciamos trabalhos transfronteiriços para garantir o seguro regresso à casa ou mesmo um acompanhamento psicológico depois de atravessarem a fronteira, desenvolver novas estratégias de encaminhamento transnacional, envolver diferentes partes interessadas na identificação proativa de potenciais vítimas na sua proteção eficaz, reforçar as capacidades e a formação da política da fronteira para uma melhor identificação das vítimas, reforçar as capacidades e mecanismos nacionais de referência em todos os países, especialmente nos países não pertencentes, garantir uma abordagem centrada nas vítimas formada sobre traumas por que todos interessados, para aqueles sobreviventes do tráfico de pessoas. Aqui quero agradecer vocês pela vossa atenção. Se vocês gostariam de ler mais, aqui está o link e o meu correio eletrônico. Se pudesse ter mais 3 minutos, gostaria de mostrar quais vivem essas pessoas. Okay. Okay, Natalia. I think yeah, you may Eu penso que yeah. podes fazer em 3 minutos, somente 3 minutos. Podem ver o ecrã. Sound will be better, I think. Thank you. I lost my mom and thought I would never see my grandma again. Em cativeiro, parei de contar os dias e quase deixei de acreditar. Foi uma guerra bárbara. Eu não era uma pessoa, apenas uma sombra. Durante a guerra, podemos perder sonhos, planos futuros e entes queridos. Em um instante, ficamos destruídos, mas não derrotados, derrotadas. A vida é frágil, mas a Caritas está aqui para você. Muito obrigado. Se tem alguma pergunta, vou responder. Obrigado, Natânia. Obrigado por ter nos mantido bem no tempo antes. Obrigado por mostrar essa situação da Ucrânia, nesta questão da vulnerabilidade, nessa questão de pessoas deslocadas interna por pessoas com deficiências. E também obrigado por sua dedicação em ajudar pessoas de risco na Ucrânia durante este período de guerra. Irmã Abi? Thank you so much, Adina. And now Obrigado, Adina. Como eu disse, temos tempos para nossas perguntas e respostas. Gostaríamos para que that we would like to invite continuassem mais tarde com perguntas, mas agora vamos Syria and also compartilhar
outras questões da Síria e da Haiti. Agora convido as minhas colegas para apresentar os seus vídeos. If you have any question. Marion, thank you. Bom dia a todas e a todas. Meu nome é Teresa Fará, coordenadora da OLSO da Síria. Saúdo vocês da Síria. Agradeço sinceramente por me convidarem a compartilhar a nossa experiência com a Wells of Hope. Somos uma rede empenhada em combater o tráfico de pessoas e proteção de mulheres e crianças afetadas por conflitos. Falar sobre o tráfico num contexto de guerra significa falar sobre uma realidade dolorosa que muitas vezes é invisível. Após de 13 anos de conflito, trabalhamos em conflitos, o deslocamento massivo e a desintegração das redes sociais por todas as formas de exploração. As famílias perderam todo tipo de subsistência. As mulheres, sem nenhuma forma de escolha, a questão da vulnerabilidade abre a porta ao tráfico, trabalhos forçados precoces, trabalho doméstico não pagado, a exploração sexual ou mesmo tráfico através das fronteiras. O tráfico não se limita somente a atos criminais isolados, mas se radica na pobreza, no medo e na perca de todas as estruturas de proteção. Num contexto de guerra, tudo torna-se complicado, desaparecem as instituições, as fronteiras mudam os confins e as vítimas perdem a qualquer tipo de justiça. E neste contexto, agimos como uma missão, como organização, seja humana, espiritual e que da comunidade, trabalhamos em três áreas principais. Em primeiro tudo, a prevenção. Organizamos sessões de sensibilização, formamos as meninas e as famílias sobre os perigos do tráfico e como se protegerem. Informações claras e adequadas podem, por vezes, salvar uma vida. A nossa segunda área de foco é o acompanhamento das sobreviventes do tráfico, que muitas vezes sofrem traumas profundos. Oferecemos o apoio psicológico, social e espiritual, ajudamos-los a reconstruir a sua autoestima, a recuperar a confiança e a reintegrar-se na sociedade. Algumas delas tornam-se formadoras ou embaixadoras da prevenção. A nossa terceira área de foco é o reforço da capacidade. Formamos atores locais, líderes religiosos, educadores e assistentes sociais. Em zonas de conflito, eles são frequentemente a primeira linha de proteção. Trabalhar nesse contexto difícil é difícil, a falta de recursos, e medo, a fadiga psicológica, mas apesar de tudo isso, continuamos porque todos os dias vemos sinais de esperança. As mulheres estão voltando à escola, as mães estão se comprometendo a proteger outras pessoas, as comunidades estão unidas para dizer não ao tráfico. A cooperação com a Talita Kum e outras redes internacionais nos dão força. Juntos, compartilhamos nossas experiências, desenvolvemos nossa capacidade e, acima de tudo, damos uma voz àqueles que foram silenciados. No encontro que organizamos,
Sempre fico emocionada com a força interior das sobreviventes. Muitas me dizem: quero que minha história ajude a salvar outras mulheres. Essas palavras resumem a nossa missão: transformar a dor em esperança, medo em compromisso, solidão em solidariedade. Quero prestar homenagem a todos aqueles que trabalham em silêncio, os religiosos, voluntários, educadores, líderes comunitários. Seu compromisso diário encarna a compaixão em ação. E quero terminar com uma mensagem de esperança. Mesmo em meio ao conflito, a dignidade humana permanece mais forte que a violência. Cada gesto de solidariedade, cada palavra de apoio, cada rede como a Thalita Kum protege vida e constrói um futuro de paz. Obrigado por nos dar a oportunidade de falar hoje. Obrigado por nos ouvir e pelo nosso compromisso em ajudar os mais vulneráveis. Juntos podemos dizer não ao tráfico e sim à vida e à dignidade para todas as pessoas. Obrigada. Thank you so much. Obrigada, Teresa. Agora vamos ouvir os nossos colegas da Haiti. Também vamos compartilhar através do vídeo, porque Finding a chance essas pessoas estão encontrando também desafios time as well. para se coligarem conosco. So let's hear from our sister. Vamos ouvir das nossas irmãs da Haiti, Marião. Obrigado pela sua atenção. Sou professor e diretor de uma instituição educacional. Devo garantir a situação no Haiti é crítica, especialmente para os jovens que não têm oportunidade de continuar seus estudos e muito menos de participar de atividades comerciais. Eles são cada vez mais empurrados para a República Dominicana, o país mais próximo, onde, na maioria dos casos, são maltratados, sendo as mulheres, em particular, as primeiras vítimas de maus tratos e abusos. Quando chegam à República Dominicana, depois de terem ouvido coisas muito promissoras, sofrem abusos e maus tratos. Infelizmente, conhecemos muitos exemplos. Enquanto vivia com a sua prima, a República Dominicana não tinha problemas materiais, não tinha mais um momento, sobretudo de uma forma verbal. Ela chamou a tua família para dizer que era uma pessoa má e assim não queria que viver comigo. Ela procurou viver com um homem para sobreviver na República Dominicana e depois um amigo que estava na loucura procurou ajudar. Agora se encontra nesta situação, mas uma situação criada pela prima, não com este homem que criou. Estamos aqui na comunidade de Moçambique, aqui ao sul. Estamos aqui juntos na zona fronteiriça com a República Dominicana, onde diariamente vemos jovens, crianças, são vítimas do tráfico, onde se aproveitam da sua vulnerabilidade. Muitos são enganados, dizendo que oferecem uma vida melhor, que muitas vezes vemos
depois que desaparecem. E como igreja, como vida religiosa, o que é que vocês estão fazendo? Uma das coisas que estamos fazendo como vida religiosa é oferecer uma oportunidade para que possam estar à escola, acompanhando as famílias, dan- para que não se possam enganar, colocando os seus filhos, suas filhas numa fronteira com este movimento que existe. Por isso, estamos criando escolas como um meio de prevenção para que não caiam nesta situação. Como vida religiosa, acredito que podemos fazer mais, mas precisamos de unir as nossas forças. Como povo haitiano, unimos as nossas forças porque a República Dominicana já trabalha na rede nesse aspecto do tráfico de pessoas. I'm sorry, I think there's a problem with our interpreter there, but I hope Tive later we will be dificuldades com os able to nossos more on tradutores, mas depois podemos compartilhar interpretation. Okay, com os so nossos we vídeos have depois, porque dizem que alguns tradutores têm problema. Quero agradecer to our speakers and for their mais speeches. uma vez aos nossos palestrantes, depois de terem tocado essas questões muito importantes. Okay, check your okay, I hear something. Am I the one? All right. Não tem So problemas de interferências. to our dear Então, partners for os joining us nossos for us, caros and of course parceiros especially for their da Haiti family. Your deram testimonies este are very grande precious testemunho, in as my suas life. experiências, essas grandes reflexões. And it's part of Estamos aqui para nos ajudar umas às outras, dignity and the hope protegendo for a dignidade e a esperança que vocês estão compartilhando, intervention in Syria. mesmo na intervenção We work together. das experiências feitas em Síria. Obrigado a todas. Neste momento, ainda não terminamos, estamos no início da nossa sessão. Depois de escutarmos nossos palestrantes, como membros de Talita Kum, por este testemunho. Agora vamos 15 minutos num trabalho nosso de grupo. Espero que vocês possam ter esse tempo para podermos compartilhar Your intervention as vossas intervenções e preocupações no vosso próprio país. Então, escolha a sua língua. Nós já mandamos este are ready. So you na can vossa tela. in the Podem ver na vossa tela. Já tem uma sondagem. Por favor, clica na língua. and with us the Gianluca and our Peço agora a Gianluca para poder facilitar esta divisão de grupos. Genebra, no mês passado, compartilhou algumas coisas desse tipo que eu posso compartilhar convosco. Por exemplo, em Sul Sudão, é que uma das pessoas que estão lá trabalhando está sendo gestido por muitas mulheres, mesmo pessoas que estão trabalhando também com problemas sem cuidados legais. Ela também disse mesmo no Corno da África, quase 1 milhão de crianças vulneráveis não acompanhadas. Também isso aumenta o risco de exploração. Ela também mencionou de mais de 200 casos sem ajuda em Jordânia. Lá existem programas de proteção já fechados. Então, existem questões que trabalhavam neste campo, está fechando em Burkina Faso, Camerun, Mali, na Nigéria, ou mesmo programas sobreviventes sobre a violência de gênero. Angola, Moçambique e Zâmbia estão sendo fechados.
Mesmo se não temos um estudo em uma ocasião, nós podemos procurar um momento para compartilhar essas informações, para ver se esta diminuição de fundos tem um impacto no tráfico, na violência de mulheres e crianças, e mesmo para o tráfico. Benedict, are you all right with the answer? Do you have any question further? Benedict, tens qualquer outra resposta? So I think he is all right. Okay, I will share here in the chat. Vou compartilhar aqui na chat as possibilidades que temos hoje quando existem casos de violência, quando falamos de casos de pessoas deslocadas. So this is, I'm going to share it in the chat. Is our communication related to the International Day today. Thank you. Yeah, thank you. So I think another question here Uma outra already answered, pergunta this já was about respondeu é acerca addressing qual é violence a against resposta LGBT sobre a questão da violência de mulheres. Você vai compartilhar essas informações na The nossa next question chat. is there any difference when A outra trafficked pergunta: victims existe uma diferença quando as vítimas de tráfico têm essa habilidade com as pessoas que não têm deficiência, com pessoas de deficiência, por exemplo? A Cristina disse que existem mulheres também que sofrem tráfico depois do casamento e têm questões mentais. Questões mentais no hospital. Então, essas questões ainda continuam a crescer. Como podemos endereçar esse tipo de questões? I don't know if you want to reply, Natalia. Maybe I can Eu just não sei se Natália quer responder, mas bring with some more legal posso consideration. procurar trazer uma pequena consideração quando a exploração ou a experiência do tráfico afeta pessoas com questões de vulnerabilidades. Woman or refugee woman or Pode ser uma mulher imigrante, refugiada ou mesmo pessoas com deficiência. Isto pode ser visto, let me say posso dizer, a more negative pode ser element visto como um when we talk elemento negativo criminal prevention and criminal com law. For falamos de example, questões da prevenção criminal. I Então, don't know if the question eu is não sei se a related to pergunta é the relacionada response, maybe the à prevention response, resposta ou a or maybe resposta sobre a proteção focus ou on the need to então provide ou a necessidade de oferecer programas adequados also que considering podem levar em consideração questões necessárias para uma pessoa com Natalia. deficiências. Eu penso que deixo com a Natália. Obrigado. Na perspectiva global, ali, contexto local, ali, por exemplo, no meu país, na Ucrânia, eu penso que em outros países, pessoas com deficiências são fáceis ao tráfico, porque podem ser traficadas por várias razões. Elas estão traficadas por questões de mendicância, mesmo em algumas instituições como orfanatos, pessoas com deficiências são abusadas sexualmente, muitas das vezes com as pessoas, funcionários, trabalhadores, ou são vendidas por outras questões. E algumas vezes a questão da problema mental e também são usadas por questões como serventes ou trabalhos domésticos. Existem desafios a identificar, e existem questões e também existem mais desafios sobre a questão da proteção e há uma assistência compreensível para pessoas de deficiências. Por isso, apresentei essa percentagem das pessoas com deficiência na nossa prática, porque sabemos que temos experiência em trabalhar com pessoas com várias deficiências, formas de deficiências, e nós praticamos estas atitudes, este tipo de atitude personalizado para podermos defender. Não podemos implementar
procedimentos de trabalhar com pessoas ou sobreviventes, se a pessoa tem problemas mentais, é necessário envolver outras especialidades, outras especialistas, com pessoas com, digamos, que têm experiências para poder proteger essas pessoas. É também um desafio quando falamos do acesso à justiça, porque pessoas com deficiência devem também ter esse tipo. Estou a falar da deficiência mental. E é necessário ter esse tipo de linha de pessoas que possam lhe já representar, por exemplo, no tribunal. Então, existem vários desafios e a cada caso é sempre diferente, mesmo entre várias questões da deficiência. Então é necessário usar uma atitude individual e uma prática individual. Esta é a nossa metodologia que nós usamos na Caritas. Eu penso que eu já respondi essa pergunta. The next question for A Natalia outra is pergunta how para to identify Natália: survivors como in just identificar one name, like men sobreviventes? or Disseste que a are maioria dos diversity? sobreviventes são homens. This really is women and girls. What explains that O que é que trend explica for isso? our Como service? podemos adaptar os nossos Communicated with serviços cases. e acompanhamento nesse caso onde a maioria são homens? Obrigado por esta pergunta. Este é um novo fenômeno. Também nós descobrimos no contexto da guerra, mas a explicação por que a maioria dos sobreviventes são homens é que por causa da guerra, principalmente, porque as mulheres são usadas como escravos e são exploradas numa forma de ca- cativeria como trabalhadoras, eu mesmo cavando, digamos, trinceiras, ou mesmo pelo cuidado das armas, estar cozinhando a comida, estão fazendo todas as coisas possíveis para os seus inimigos como escravos. Então, são exploradas em várias formas, não somente homens, mas também mulheres. Mas nós agora experimentamos que existem vários casos de exploração na trincheira em formas diferentes, formas mistas de exploração. E mais uma vez, a exploração ou a resposta é diferente. Precisamos de mais tempo, de mais recursos que nós precisamos de usar para o acompanhamento psicoterapêutico, mesmo questões de reabilitação das pessoas que estiveram em situações difíceis, onde foram exploradas em formas diferentes. Mesmo questões médicas que são importantes, não somente a psicoterapia, mas também o tratamento médico das feridas ou o estado geral e também, digamos, de sobreviventes. E aqui a questão, no focus, é a reconciliação, a reunificação com os membros da família desta pessoa que foi ausente, por exemplo, 2 e 3 anos, que estava na situação de exploração ou de violência, de tortura por um longo período de tempo. Thank If you, I Natalia. may, I just Okay, okay. compliment. I Please, totally please. agree, and thanks, Natalia, for your Eu important concordo. observation. Obrigado, Natália, pela Some sua observação. Também tive alguma coisa relacionada that we have com os números are que nós primarily temos, related to que são relacionadas trafficking. com também os não vítimas não identificados. Uma coisa que estamos a falar durante o Indoor dimension trabalho of é exploitation. que na dimensão Working da related exploração, to colleagues on assistindo mesmo a ground. partir da pandemia How many Covid-19, explored não sabemos individuals quantas pessoas estão were exploradas mentioned dentro do for país. recruitment and exploitation. Então, falamos que a exploração, Thinking about ways to pensar de identify these formas type of como exploitation in a identificar way esse not tipo de too situações visible
que não são ainda visíveis para todas nós, isto pode contribuir termos, mais uma vez, muitos casos para a identificação na questão da exploração, seja dentro ou mesmo dentro do mesmo país, ou mesmo a questão da exploração online. E também concordo o que a Natália acabou mencionando sobre esta exploração mista, esta interseção, onde as mulheres sofrem no trabalho, o trabalho doméstico misto, questão da exploração também sexual, esta mistura de casos de exploração. Thank you. And next question is Obrigado. A very outra simple, but I'm sure pergunta, the answer will simply as that. vou, Why is human trafficking increasing? por que que o tráfico de pessoas está aumentando? Esta é uma outra pergunta. Eu penso que já respondi porque as pessoas querem ter dinheiro e estão se interessando somente de lucros, não somente do interesse humano, de seres humanos, mas se interessam mais nos seus lucros, como fazer dinheiro. Estou trabalhando quase há 23 anos. Então, existem questões cibernéticas, crimes cibernéticos, a questão que está aumentando na internet. Nesses últimos anos, continua ainda aumentando, continua sendo, digamos, o objetivo principal é aquele de ter lucros vendendo as pessoas. Então, é um grande recurso para os tráficos. Eles exploram mulheres e homens, além de pagar, digamos, por exemplo, US$ 50, pagam uns US$ 15. Então, essas pessoas continuam usando esta forma para fazer dinheiro através de seres humanos. Por isso, o tráfico continua aumentando. Sim, como dizíamos esta manhã, quando falamos do conflito, deslocamento, desastres, onde força as pessoas a fugirem, mesmo devido a questões de desigualdade econômica, mas uma vez limitando também a passagem legal, isto também faz com que os perpetradores colaborem com os traficantes. A questão, mesmo como falávamos, a questão do tráfico na mídia social para questões da exploração sexual. Eu também poderia aqui acrescentar mesmo a corrupção. É também uma outra problemática que está aumentando no tráfico. Thank you. There is some issue that raised in the Tem chat uma box questão about também que veio na chat sobre o casamento forçado. Parece que na Austrália and then is o casamento forçado é um problema. Parece que yourself like the same sex that be part of the team a of the pessoa criminal. parece que é quase parte da equipe ou do crime. Women to go for forced marriage. Parece que são outras mulheres que forçam as outras mulheres a irem nesses casamentos forçados, And then they end up with being treated and bring to forced marriage. So que são, no fim, digamos, o modo de tráfico é um pouco mais difícil. Muitas das vezes são as pessoas de confiança que também criam esse problema. Mesmo a questão da Nepal, como falamos, são encontrados, por exemplo, pessoas nepaleses, cidadãos nepaleses que estão recrutados para combaterem para a Rússia na guerra na Ucrânia. Eu respondi que esta é uma outra questão também causada pela guerra.
A Rússia não está recolhendo somente pessoas de nepalenses, existem pessoas da África do Sul ou mesmo de outros países, estão recrutando pessoas jovens como trabalhadores de construção de casas ou para outro tipo de trabalho e algumas pessoas lhes confiam, assinam um contrato e vão para a Rússia. São lançadas na linha da frente sem nenhuma preparação, uma formação, e alguns desses são já feridos ou já morreram na batalha. Então, essas são novas formas que eu não sei como definir isso, mas é uma outra forma em que os traficantes estão recrutando, dando falsas promessas. Esta é uma coisa em que as pessoas, todas as pessoas do mundo, devem estar atentas. Eu mesmo no meu grupo falamos um pouco disto, onde alguém de Burundi falou muito desta problemática de casos que poderiam acontecer e pessoas de países africanos diziam o que é mais importante para ter dinheiro ou morrer e serem mortos através da guerra em qualquer lugar no mundo. É necessário também falarmos dessas coisas sobre o recrutamento e a exploração no período da guerra. Thank you. Yes, and maybe just a few words on trafficking for forced marriage. Algumas questões sobre o tráfico no casamento forçado. A Europa, no ano passado, New directive on trafficking. no novo diretivo sobre o tráfico, que precisa ser também levado nos países europeus, talvez até o próximo ano. Directive Este diretivo fala sobre várias situações, mas inclui três purposes novos objetivos sobre o tráfico, e um dos objetivos é o tráfico sobre o casamento forçado. Isto se conecta devido ao crescimento de tráficos através do casamento forçado. Então, aí já foi também identificado na Europa. this situation. Então, é como uma resposta para responder essa questão, como intervenção para responder à questão da prevenção, como uma medida de prevenção dos vítimas. Okay, thank you very much. Obrigado. Anyone would like to have more question, please you feel free to raise your Se hand. alguém quer dar mais uma pergunta, por favor, levante a mão. Okay. If no one, if you already Se satisfied with all the estamos todas answers, satisfeitas com as respostas, passo agora a palavra à irmã Abi. Obrigada. Thank you, Sister Paula. Obrigado, irmã Paula. Se I think we still have more time. temos até então ainda mais tempo, se existe mais alguém que quer dizer alguma coisa, existem talvez várias questões a serem endereçadas, mas precisamos de fechar esse encontro. Natalia and Chiara for those Obrigado, irmã Natália e Chiara, pelas vossas respostas. Teremos mais tempo mais tarde. Irmã deu da disponibilidade da sua e-mail. Irmã Natália também, o seu e-mail está disponível. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, sintam-se livre. É muito importante nesse tempo na eliminação da violência contra as mulheres. Como a Clara mencionou sobre esta problemática, então o espaço digital é uma outra área onde está crescendo a exploração, então precisamos de endereçar, de falarmos dessa
problemática em várias formas. Como podemos contrastar esta exploração que está acontecendo também no mundo digital? Agora convido as minhas colegas, a Neti, para dar um pequeno resumo sobre este webinar. Sorry, I was not allowed to unmute. Peço desculpas porque não conseguia desligar a minha. Look, it's just incredible Olhe sitting here in que Australia. é muito incrível que estou aqui sentada na Ucrânia, na Austrália, desculpe, num país não de conflito. Nowhere near the level Não of temos o uncertainty on our conflito. planet today. And Nós sabemos que existem muitos países onde existem vários países onde estão acontecendo quase 100, mais de 100 conflitos ativos neste planeta. Mesmo durante o trabalho em grupo, foi um momento também para nos conectar entre nós dentro deste planeta. Penso que Clara e Natália. Eu agradeço de verdade por levantar essa conscientização of learning new sobre como podemos aprender essas novas coisas de todas as áreas que se interconectam. Todas as coisas estão acontecendo com homens na Ucrânia. Essa estatística que agora está mudando, que é muito contraditório daquilo que nós éramos habituados a ouvir. E também é importante de sermos lembradas em lugares que quase não se fala, não sai nos jornais. Isso nunca se escreve, então feel eu I sinto que, sister, I didn't catch her name. não me lembro bem, a irmã da Síria, que nós precisamos de abraçar a esperança, devemos ter a esperança. Ela falou que no meio de tudo isso, que a dignidade humana permanece. Então, nós todos aqui de uma forma coletiva, em todo o globo, eu digo esta noite, talvez amanhã para outras pessoas, mas para nós, para estarmos em solidariedade de umas outras, todas aqui estamos porque tem esta paixão sobre aquilo que está acontecendo, aquilo que está acontecendo para as pessoas em todo o mundo. Estar num país onde não existe um conflito, me encontro a cada vez mais em estar em solidariedade, de estar em oração para que possamos ter uma esperança para todas aquelas pessoas que vivem nos países, lugares onde existem conflitos extremos. Queremos agradecer para todos os palestrantes hoje, esta noite, e para todas, para que possamos ser testemunhas de cada uma de nós, para que possamos ser testemunhas para a nossa paixão, para que o tráfico de pessoas não possa aumentar. Então, vamos abraçar a esperança enquanto terminamos o nosso dia. Obrigado, Anete. Era muito forte a sua conclusão. Agora já estamos quase no fim. Quero convidar para a chamada das pessoas mais jovens. Vocês viram a sua imagem, a sua equipa na sua dimensão sobre para terminar esta violência digital e mesmo esta violência contra mulheres e meninas. Convido agora Marion para compartilhar este vídeo de nossos jovens embaixadores de forma global. Eu acho que é uma coisa apropriada para terminarmos a nossa sessão. Marion, por favor.
Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes sont victimes de l'exploitation sexuelle. Segundo dados do Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas da ONU-DOC, este número só tem crescido a cada ano. É importante lembrar que não são somente estatísticas, são meninas e mulheres que tiveram sua liberdade e dignidade roubadas. New technologies and artificial intelligence have opened the door to new forms of exploitation. Online spaces are being used to harass, manipulate, and abuse. A través del grooming, la difusión de imágenes falsas e incluyendo la retransmisión en directos de abusos sexuales, la violencia digital es una realidad cada vez más presente que afecta principalmente a mujeres y niñas. But we are not Yes, powerless. first- When we come together to raise awareness, to educate, to Nós protect, nos we can unimos change this para reality. educarmos, We believe proteger, that through collective podemos action and mudar solidarity, esta we can realidade. make a difference. Acreditamos, através das ações da sociedade, podemos fazer a diferença, como Talita como manemos unidas na luta contra o tráfico. Juntos, caminhamos na esperança, solidariedade para uma missão compartilhada para colocar o fim e a exploração para construir um mundo onde todas as mulheres possam viver na liberdade e segurança. That was beautiful. Thank you. Muito Now, obrigado. let's call on this Agora moderator vamos closing prayer led by fechar este Sister webinar com a oração final, guiada por irmã Carmen. Irmã Carmen, obrigado. Deus de misericórdia e consolo, hoje elevamos nossa voz para suplicar por os líderes das nações para que tomem consciência de que a destruição e a morte causadas pelos conflitos, pela guerra, roubam a esperança de nossos povos, assim como os traficantes que estão à espreita dos mais vulneráveis. Toque seus corações para que rejeitem toda forma de exploração. Que todos e todas nós nos deixemos interpelar por esses rostos sofredores de Cristo com indignação ética que nos leve a questionar tanta injustiça. Diante deste mundo ferido, nossa casa comum, recusamos-nos a desistir. Nosso compromisso profético, humano, é acender a luz da esperança que não nos decepciona. Queremos que nossa voz chegue às vítimas. Vocês não estão sozinhas. Talita Kum caminha com vocês, acompanhando, curando, cuidando e restaurando a dignidade que lhes foi roubada. A presença de Deus as fortaleça. Amém. Thank you for that prayer, Sister Carmen, and thank you for all the participants. Obrigado Of pela course, on oração, irmã behalf of Carmen. the International Obrigado pela Coordinating presença, a Committee, vossa Sister presença Paula, neste encontro. Irmã Paula, irmã Nete, irmã Carmen, irmã Ivone, Adina, Isabel. Em nome da minha equipe, Marion, Gianluca, tradutores, muito obrigado, obrigado por se juntar neste webinar. Nos vimos mais uma vez pela vossa participação. Nós precisamos trabalhar juntas para terminar o tráfico de pessoas e exploração. Obrigado, Adina, obrigado, Paula, obrigado, Marion, todas as pessoas. Foi um prazer ver vocês. Obrigado, obrigada, obrigada a todas. Muchas gracias.
Muito obrigada. Hi, Francesca, with your baby. Thank you. Thank you Wow. very much. Thank you, foreign players. Thank you, Chiara, and of course, Natalia. Thank you so much, Thank Chiara. you. Goodbye. Okay, let's See you. connect. Thank you. Thank you. Yeah, for Take sure. care, Natalia. Take care. Thank you. Thank you, Chiara. Hasta pronto, bendiciones. Buen día, buenas noches, buenas tardes.